Opa, 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 bem-vindos ao Conversas com o Meio. Eu sou Miriam Clark e vamos falar hoje aqui de um retrocesso absurdo, que é a volta da imposição da magreza extrema às modelos. Um fato: a média do tamanho dos vestidos usados pelas modelos na Semana de Moda de Paris, em 2023, variava de 0 a 2. Essa é uma numeração que não faz muito sentido para nós, mas para vocês terem uma ideia do que ela significa, a média das mulheres nos Estados Unidos, por exemplo, usa tamanho 16. Essa foi uma comparação feita pelo jornal The New York Times que chama a atenção para esse fetiche com a magreza de marcas como Gucci, Prada, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Aliás, esse mercado de roupas de luxo está enfrentando uma crise. E quem vai falar com a gente sobre tudo isso é o estilista Ronaldo Fraga. Ele é um artista mineiro que sempre trouxe diversidade para os desfiles dele, que na verdade não são desfiles, né? São verdadeiras performances, homenagens, instalações. Há muito tempo que o Ronaldo Fraga percebeu a urgência de uma guinada no nosso consumo, num consumo mais consciente. Vamos para essa conversa. Ronaldo Fraga, que alegria ter você aqui. Bem-vindo ao Conversas com o Meio. Alegria, alegria estar de volta. Ronaldo, eu quero saber por que o mundo fashion tem esse fetiche pela magreza extrema. Menina, eu até acho que isso já foi pior. Né? Nós tivemos aquele momento ali dos anos 90, que veio a chamada heroína chique, né? Que teve aqueles modelos ícones como a Kate Moss, que era muito magra e tal. E isso até tinha passado. Né? Teve uma onda de saúde na moda. Então, as modelos muito magras, a referência muito magra até tinha saído. Hoje a gente já viu uma volta a isso. É uma tendência a voltar a isso como uma referência, né, do corpo ideal ser o corpo que, na maioria das vezes, ele não é o corpo real, né, não é o ideal de corpo real. Mas eu tenho a sensação que ela está sempre a colocar como ideário de beleza aquilo que é quase que impossível do pobre mortal de alcançar. Pois é, e ninguém quer se responsabilizar por essa glamorização da magreza, né? Porque o editor de moda diz que a culpa é das agências de modelo. As agências jogam a culpa nas marcas, nos produtores. Parece uma batata quente que ninguém quer se responsabilizar. O que pode estar por trás dessa vontade de impor essa magreza, Ronaldo? Olha, essa história da magreza, de novo, eu acho que já foi pior. Sabe, hoje você olha nas passarelas, você vê uma diversidade maior de modelos. Né? Então você vê modelos mais curvilíneos, você vê. Eu já acho que foi pior essa história, mas ainda assim ainda tem esse culto à magreza, sobretudo, obviamente, do feminino. Né? E isso daí tem uma coisa que é regida por um mercado de consumo, que não é só tudo que se relaciona à moda, mas é a moda, é cosméticos, todas as intervenções plásticas, né, que colocam um corpo X para que esse corpo seja perseguido. Então, fala-se muito pouco de saúde. Né? Hoje, volto a dizer, eu me lembro que na década virada de 90 para 2000, as modelos, aquela que tivesse até com a espinha aparecendo, era a primeira a ser escolhida. E hoje não. Né? Hoje você já vê uma diversidade maior de modelos com apelo mais saudável. No teu caso, né, Ronaldo, você sempre trouxe diversidade para a passarela. Os teus desfiles são quase que uma obra de teatro, são uma obra, uma instalação, uma intervenção, tem sempre música. Conta como é que você pensa os teus desfiles, Ronaldo. Bom, eu no início da minha carreira, inclusive, eu recebia crítica por isso, né? Quem gostava falava assim, é tão lindo que é teatral. E quem não gostava, assim, mas moda não é teatro. E eu acho que moda é teatro, sim. Essa história da construção de um personagem diário. Você convencer a cada estação o seu consumidor, o seu espectador, que aquela camisa branca traz a possibilidade de uma narrativa diferente da camisa branca da estação anterior. Você tem que colocar em dramaturgia, né? Você tem que colocar isso no universo. Você tem que convencer o outro que ele precisa da sua roupa para criar coragem para seguir viagem.
né, e transformá-lo num personagem que ele jura que não é, mas o personagem está ali. Então, eu acho que é muito mais interessante essa moda que fale disso, né, da moda que fale que o cenário que dialoga com a trilha, que começa no convite, começa na arte gráfica. Então, eu sempre fiz um desfile nesse lugar. Hoje, acho que a moda está perdendo isso. A gente vive uma crise na moda, tá? E essa crise a gente está vendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de passarelas brancas, sem cenário, né, com poucos gastos, e o foco na roupa. E eu acho que a roupa você vê no showroom, sabe? Ali é preciso fazer com que, naqueles poucos minutos, as pessoas se transportem para outro universo. Agora, Ronaldo, no Brasil, o número de idosos, segundo projeções do IBGE, deve atingir 20% do total da população do país até 2030. E você Uhum. também sempre rompeu com esse padrão etário nos teus desfiles, né? Nas tuas homenagens, nas tuas obras Uhum. teatrais na passarela. E você põe na passarela mulheres mais velhas, mulheres gordas, pessoas com deficiência, indígenas. Você pensa esse desfile? Não, a criação, sim. Eu acho que o princípio da criação é o princípio de um carnavalesco. É como um carnavalesco trabalha. E eu faço parte de uma geração em que muito da informação de cultura desse país vinha dos canais, uma das janelas, era do samba enredo das escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu escutei falar de coisas pela primeira vez ali naquele lugar. Então, você poderia. O que dizer de Joãozinho 30? Porque Joãozinho 30 é o carnavalesco, mas o que ele fazia ali era ópera. Né? O que ele fazia ali era teatro. Então, assim, e ele poderia ter sido e foi um estilista sobre todos os aspectos, assim, nesse sentido. Agora, essa história da vida real, os absurdos da vida real, é algo que sempre me fascinou. Né? Talvez pela literatura, né? Quando leitor voraz dos modernistas, do próprio Nelson Rodrigues. Né? Então, esses absurdos do homem comum, o homem comum é muito mais interessante. Né? Então, quando você coloca ali a vida real vestindo a roupa, o corpo real tomando o lugar da roupa, e não essa história do molde, né? Eu sempre me incomodou essa coisa do molde na moda. Né? A estação é essa, os modelos são essas, as cores são essas. Tinha uma estilista famosa aí que, na época, ela sempre disse que não colocava negros no desfile dela, porque o cliente dela não era negro. Né? Eu sempre achei isso um absurdo. E as pessoas achavam isso normal, ela falava isso numa entrevista. Hoje ela é cancelada, né? Ela foi cancelada, aliás, por conta disso. Mas era um grande nome da moda, inclusive. Então, assim, quando você precisa, a moda hoje, ou qualquer outra coisa, para sobreviver nesse novo tempo, por mais que não pareça, depois, inclusive, dessa loucura que esse país viveu aí nesse último governo, né? Mas tem uma coisa do caminhar da humanidade que ela só vai evoluir por um ponto. Se não for esse ponto, ela está indo para trás, que é conseguir o equilíbrio na convivência pacífica com o diverso. Sabe? Então, se você não falar com o diverso, se você não falar representatividade, você vai estar fazendo alguma coisa ou sendo um ser do século XVIII, do século XIX. Né? Então, é isso que nós precisamos romper. E é isso que quando eu falo, e sempre pensei a moda como o documento mais eficiente do nosso tempo, eu pensava assim, tá, é muito fácil você fazer uma moda reinventando o passado ou tentando adivinhar o futuro, coisa que nunca deu certo. Agora, a coisa mais difícil é fazer uma moda falando de hoje. E esse hoje não é para daqui a 6 meses, não. Porque tudo acontece muito rápido. Né? Então, para daqui a 20 anos, quando olhar o que você está fazendo, o que os profissionais de moda estão fazendo hoje, nesse momento no Brasil, que notícia nós daremos, que pista nós deixaremos para os escafandristas, né? Como na música do Chico. Então, quando os escafandristas chegarem, quando esse mundo estiver destruído, ele está caminhando para isso, né? A nossa roupa, ou o nosso jeito de vestir e o que vestimos tem que falar alguma coisa. E, para mim, a aposta sempre foi nesse olhar para o diverso. Sim, você sempre parece que estava vendo um pouquinho mais ali na frente, né, Ronaldo? Agora, eu queria entender o seguinte: as grandes marcas, né, de luxo viraram notícia por causa dessa volta da magreza, mas também porque estão enfrentando uma crise. A Hugo Boss, por exemplo, foi notícia nessa semana como fator causador de uma queda nas bolsas, que é a Hugo Boss, que é uma gigante do luxo, porque eles anunciaram um corte na revisão anual de vendas, que impactou até a Bolsa de Valores.
o mercado de luxo, especialmente as roupas de luxo, que trabalham com esses preços estratosféricos, né? Eles estão passando por uma crise mesmo? Como é que você Bom, vê eu isso? acho que isso tem duas coisas. Primeiro, falando na Hugo Boss. Hugo Boss é uma marca que envelheceu, sabe? Então, é uma marca que envelheceu. As coisas envelhecem. E vai vir uma nova elite consumidora que não vai desejar aquela marca, fora os clássicos. Né? Por isso que você vê que clássicos da moda, Givenchy, Fendi, enfim, Chanel mesmo, o tempo inteiro eles estão procurando um novo nome, eles estão procurando trazer um gossip ali, um perfume de novidade para fazer que não se perca esse desejo do consumo. Sabe? Então, se tratando da Hugo Boss, tem muito desse lado. Agora, tem uma outra coisa, que é o que é o novo luxo. Né? O novo luxo não passa mais pela roupa. O novo luxo não passa mais por quem é muito rico, né? Por bens materiais. Essa coisa do novo carro que você tem, da nova casa no condomínio X, isso é cafona. Né? Então, o novo luxo está muito ligado a experiências, aquilo que só você vai viver, você vai guardar enquanto você estiver vivendo e você vai levar na sua memória e vai matar de inveja aquele que não chegou ali. Isso pode ser uma viagem, conhecer um lugar, ir para lugares que pelas vias normais as pessoas não vão. Né? Então, eu acho que está tendo uma mudança aí. Né? Quantas pessoas despencam para o outro lado do planeta para ir num restaurante que tem 10 mesas, né, que aceitam reservas só com um ano de antecedência e vivem a experiência daquela gastronomia. Né? Então, esse luxo do inalcançável ele está muito nesse lugar agora. Mas, Ronaldo, por exemplo, eu li nessa semana uma notícia que a filha do Roberto Justus estava usando uma bolsa de crochê de 11 mil reais, é uma bolsa Prada e tal. Eu fiquei. Muito, para mim é muito esquisito num país que tem milhões de pessoas que não tem nem esgoto em casa. Tudo bem que era uma bolsa de crochê, está valorizando ali um artesanato, sei lá. Mas não é uma loucura isso? Ronaldo. Eu acho que tem várias coisas aí. Bom, essa história de uma elite, né, de uma elite que esbanja, de uma elite que gasta, e de uma elite que samba na cara de uma horda de miseráveis, isso sempre existiu e, infelizmente, eu acho que isso vai continuar existindo. Tá? Agora, o que acontece, eu fico pensando na própria marca. Há pouco houve uma investigação na Itália que eles conseguiram descobrir o custo, quanto custava a produção de determinada peça, na maioria das vezes produzida na Ásia, e quanto X eles estavam pagando ali. Então, provavelmente, essa bolsa ela não ultrapassou R$ 500 ou R$ 1.000 no máximo. Né? Então, eu acho que o que me preocupa mais, ali tem o valor da marca. Ela não estava usando uma bolsa, ela estava usando uma marca Prada. Ela estava exibindo a marca Prada. Quisera eu que ela estivesse usando as bolsas de crochê, que são muito mais bonitas, dos projetos que eu coordeno com as meninas no Nordeste ou aqui no interior de Minas. Tá? Mas a marca ali tem o peso, o valor do uso dessa marca. É isso que era a grande história. Agora, ela, nessa coisa, eu fico pensando quanto sangue tem por trás dessa bolsa. Né? Quanto sangue, quanto trabalho escravo, quanto sofrimento de quem fez o trabalho à mão. É isso que me preocupa. Porque se a bolsa tivesse custado R$ 20.000, tem os abastados para pagar, mas que isso trouxesse prosperidade em todas as fases da feitura dessa bolsa, aí eu acho que é legal. Não acontece normalmente. É isso aí. Agora, o Ronaldo, você falou da experiência, né? Que o novo luxo é ter a experiência. Eu queria que você contasse como é que são essas expedições que você organiza e que você também está incentivando a produção local, o artesanato brasileiro. E você leva brasileiros mesmo nessas expedições? Não, já apareceu uns portugueses, espanhóis também que estão descobrindo essa história. Bom, eu falo que meu mentor intelectual é Mário de Andrade. Quando eu fui ler Mário de Andrade, eu tinha uns 13 para 14 anos, e me envolvi no universo, na cabeça pensante dessa figura. Ali foi que estragou tudo. Foi ali que eu me forjei a pessoa que eu sou. E eu sempre falava assim, gente, um dia eu quero arrumar um emprego, uma profissão que eu possa seguir os passos do Mário de Andrade no Brasil.
ou seja, descobrindo um Brasil que o Brasil não conhece, fazendo um papel de ponte entre o Brasil urbano e o Brasil rural, né? Entre o Brasil feito à mão e o Brasil da indústria. Aliás, eu acho que esse deveria ser o compromisso civil do designer brasileiro. Mas, fora isso, eu sempre trouxe isso às minhas coleções. Então, minhas coleções sempre foram desculpa para eu ir para lugares que, pelas vezes normais, eu não iria. Foi assim com o turista aprendiz no Pará, né, quando eu fui para o sudeste do Pará, no encontro ali do Pará com Mato Grosso e o Tocantins, para desenvolver uma linha de biojoias. Foi assim que eu descobri meu amado Pernambuco, a Agreste pernambucano, também com a coleção Turista Aprendiz em Pernambuco, a minha Paraíba. Né? Foi aí que eu fui ganhando lugares. E eu voltava para casa, era um caminho sozinho. Eu voltava para casa, eram as histórias que eu fazia, que eu contava para meus filhos dormirem. Só que o tempo passou e eu tive a oportunidade, as pessoas começaram a cobrar. Por que não com a internet, com o Instagram, né? Eu registrando tudo? Eu pago para ir nesse lugar com você, eu carrego a bolsa, mas me leva. Aí fizemos uma primeira expedição, não deu muito certo. Já estamos na 20ª expedição, temos o roteiro para o Agreste paraibano e para o Agreste, para o Cariri do Cearense, em Minas, que começa na casa que nasceu Guimarães Rosa até o Vale do Peruaçu, e novos roteiros estão vindo. Eu tenho 2 sócios, que é o Pablo e o Thiago, que são turismólogos, que sempre focaram o turismo que não fosse o turismo predatório, né, mas o turismo solidário. E aí construímos esse projeto com a empresa deles, que é a Quevisu, e a ideia era levar as pessoas, sim, para lugares que, para exemplo, normais elas não iriam, romper com o preconceito que as pessoas têm, principalmente em relação ao semiárido brasileiro, vivenciar uma outra cultura dentro do seu próprio país. E essa cultura ela vai vir através da gastronomia, ela vem através da gastronomia, ela vem através da música, ela vem através da literatura. Né? Por exemplo, lá da Paraíba, nós terminamos com um almoço maravilhoso debaixo de um buzeiro de 200 anos na fazenda do Ariano Suassuna. Né? Então, quem vive essa experiência, eu falo, desde quando as pessoas chegam, eu falo assim, olha, eu não tenho modéstia nenhuma. Eu falo, o que eu tenho para oferecer para vocês? A travessia de um portal. Então, é um portal que a gente atravessa com essas expedições. E as pessoas vão lá, comem na casa de quem está fazendo uma coisa no tear. E trazem prosperidade para as pessoas, né? Porque elas consomem o que as pessoas produzem. É uma forma também das pessoas terem um contato direto com o artesão, com quem está produzindo. Né? E essa é a grande história. É muito legal. Outra coisa que eu queria conversar com você, Ronaldo, que acho que é uma questão urgente assim da nossa sociedade, que é a questão do consumo excessivo. A gente, especialmente no universo de roupas, né? Eu lembro que em 2022 a gente viu umas imagens dos lixões que tem lá no deserto do Chile, são lixões clandestinos. E que essas imagens mostram verdadeiros cemitérios de roupas usadas, né? Uma montanha de roupa que é descartada dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, e aí vão lá para o Chile para ser revendidas, mas elas acabam indo para esse deserto do Atacama, né? Porque grande parte dessas roupas, o Chile importava, sei lá, 51 mil toneladas de roupa por ano, e 60% do que ele importava era resíduo descartável. Isso é uma questão discutida entre vocês do mundo da moda? Não, infelizmente não. Tá? Porque a moda, quando ela discute a questão da sustentabilidade, é aquilo para inglês ver. Ela põe meia dúzia de peças de roupa ali, feita da malha bambu, que é malha de poliéster, ou põe algumas peças de algodão orgânico, mas são poucos os estilistas que efetivamente se preocupam. Das grandes são pouquíssimas. Né? Então, é uma coisa que é muito séria, porque essa imagem ela chegou até a gente, né? Isso aí chocou o mundo, mas vocês já viam fazendo isso, jogando no mar. Né? Tinha uma ilha de resíduos, já tinha se formado uma ilha de resíduos no Pacífico. Né? Então, o seguinte, a produção acelerada ela ainda não foi definido do que fazer com isso. Tá? Tem um fio, que é um fio biodegradável, de uma poliamida biodegradável, que foi inventada pela Ródia no Brasil,
que é uma coisa revolucionária, em que, no laboratório, eles recriaram o que era o gosto mais fino dos micro-organismos no aterro sanitário. Ou seja, qual era o caviar, o que eles comem primeiro, o que eles se esbofeteiam para comer. Chegaram nisso, fizeram um filamento de uma malha, fizeram um tecido, aqui foi feito pela Santa Constância, e normalmente uma peça de poliamida, de uma malha dessas de ginástica e tal, ela leva 45 anos para desintegrar no meio ambiente. A peça feita com esse fio leva 2 anos. Só que a peça, ela tem, pela produção, por mais que ele tivesse um aspecto idêntico, ela é alguma coisa mais cara. Põe aí uns 10 ou 15 reais o metro. O que isso, numa briga com os orientais lá, os asiáticos, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, o projeto, eu lancei no São Paulo Fashion Week, essa malha e tudo, mas quando ela foi para o mercado, ela ainda foi para um consumidor muito, muito pequeno. Tá? Agora, tudo você chega onde? Na educação. E não é só a roupa, não. É o tanto de nicho que nós produzimos. Né? Então, esse fio, por exemplo, ele poderia estar no mobiliário, poderia ter em tudo. Né? No entanto, a gente termina, eu falo que, por mais que meu lema seja otimista só de raiva, nesse aspecto eu penso assim, gente, a menina ou o menino, eles querem ir para a balada com uma roupa nova no final de semana. De qualquer classe social, ele quer uma roupa nova. E ele vai comprar uma roupa que seja um vestido de X, de 50, 60 reais na loja de departamento. Ele está pouco se lixando se esse vestido murmura, se ele pinga sangue, se ele escravizou no Paquistão. Ele quer roupa nova. Então, é uma indústria que é voraz, um consumo que é voraz. E ele é um problema no mundo. Realmente. Então, as notícias não são boas. E as perspectivas também não. Ronaldo, eu estava ouvindo você falar, as meninas, os meninos, mas a gente também. Eu também quero uma roupa nova, né? Mas a sociedade leva a gente para isso. Você vai viajar, você vai para não sei o que lá. Agora, quem está ali na batalha, entendeu, diária, tem um momento que você sai mais. Então, você tem uma coisa de consumo, né, enlouquecedor pela história. Mas eu acho que é a educação do consumo. É você saber se você está comprando, se você precisa daquilo. E se uma coisa entra, algo tem que sair. E ele sai para onde? Onde que ele é descartado? Ele vai para quem? Eu acho que essa que é a grande história. É isso aí. Ronaldo, e você está no mercado com o livro Memórias de um Estilista Coração de Galinha. Isso. A galinha esteve permeando o seu trabalho, né? Eu lembro daquele desfile. Bom, esse é o nome da minha primeira coleção, da minha estreia no Fitoés. É uma metáfora, obviamente. É a galinha, quem é da roça, né? Ou aqui, como somos aqui de Minas, se você faz um círculo na terra, ela não pula, ela fica ali, presa. E tanta gente é assim, né? Então, essa coleção também falava de um insuspeito. Aí pegamos, colocamos o nome do livro como o nome da primeira coleção. Mas eu passo por várias coleções. É uma autobiografia que fala muito do processo de criação, tudo que deu errado, não só o que deu certo, mas principalmente o que deu errado. E ele tem sido muito prestigiado para uma nova geração que procura isso, que quer saber do processo da montagem das coleções. O livro levou 9 anos para ficar pronto, porque eu ficava protelando, vinha mais uma coleção. Foi escrito a 4 mãos com a jornalista Sabrina Abreu. E o livro ele coincide, acredito eu, eu acho que a minha entrada, quando eu comecei com a moda no meio dos anos 90, era um ciclo, o início de um ciclo, e que o livro lança o livro agora no final desse ciclo, sabe? Onde a moda que eu entrei, a moda como ela era feita, a moda como eu fazia, ela acabou, sabe? Daquele jeito ela não existe mais, ela já não faz mais sentido, por mais que a gente ainda tente fazer as semanas de moda, os desfiles como fazíamos antigamente, mas o tempo é outro, a história é outra, né? E tudo mudou. Então, o livro tem muito disso. Ele tem curiosidades, ele fala muito, prestigia muito a importância da pesquisa transformada em produto, da construção de uma identidade de marca e do Brasil. O Brasil como, potencialmente, como uma fonte de inspiração, um oceano de inspiração inesgotável. Bom, Ronaldo, eu queria que você contasse uma história que está no livro, que é muito maravilhosa, que é a história da galinha ruiva, que você começou em busca de uma trilha sonora, né? Ieda Amaral, conta essa história para gente.
Menina, a gente levava as coisas às últimas consequências, né? Porque numa trilha não tinha isso. Hoje não, hoje você põe no coisa, sons de galinha, tem sons de galinha. Mas naquela época, nem se você saísse para poder comprar o álbum, você tinha que comprar um álbum para a galinha. Então tivemos que trazer uma galinha, ir num lugar, comprar a galinha mais animada, para que essa galinha fosse a nossa cantora da trilha, que é uma trilha linda, aliás. Não, mas como é que acha uma galinha animada? Qual foi o Eu tive que critério? ir lá procurar a galinha animada. Eu tive que ir num galinheiro em São Paulo, no aviário, né? Em São Paulo, tinha umas bem paradinhas, bem branquinhas, bem tímidas. Eu falei, não, tem que ser uma galinha bem fogosa, bem tieta do Agreste aqui. E aí foi uma galinha ruiva que tinha por lá. Eu falei, não, eu quero comprar essa galinha, porque essa galinha ela fala. E foi essa galinha que levamos para o estúdio, e ela ficou feliz da vida lá, e se pintou e bordou, cantou e bordou, e foi a trilha do desfile na Bienal. Né? Depois ela foi viver na casa da Ieda, depois num sítio, e morreu de velha, aliás. Que bom! E agora eu queria que você contasse também sobre o Grande Hotel Ronaldo Fraga, que na verdade não é exatamente um hotel, né? É um lugar, já tem quase 10 anos que você inaugurou esse espaço em Belo Horizonte. O Grande Hotel ele funciona num casarão tombado pelo patrimônio histórico de 1920, onde tem um bistrô, e onde ele é um espaço aberto a hospedar ideias. Então, hoje, por exemplo, ele recebe eventos das naturezas mais diversas. Tem um bistrô que funciona com alta gastronomia, mas ele tem festas o tempo inteiro ali por dentro. Mas hoje eu tenho outro espaço, que é um espaço mais novo, que é o meu ateliê vivo, que era um desejo antigo, no Mercado Novo de Belo Horizonte. O Mercado Novo de Belo Horizonte, que eu considero o lugar mais cosmopolita da capital mineira e talvez o mais cosmopolita do Brasil, tá? Porque ele une a Zona Norte com a Zona Sul. É um prédio do final dos anos 50, numa construção modernista, que foi construído, concebido para ser o mercado mais moderno do país, só que a empresa quebrou no meio do caminho e um prefeito construiu a toque de caixa o atual mercado central. Então, esse lugar, em 1973, Belo Horizonte tinha 33 copiadoras e gráficas, todas funcionavam ali. Então, ficou um lugar conhecido por esse lugar, e ele foi ficando decadente, porque ele nunca ficou pronto, né? Ele é a cara do Brasil, ele tem uma decadência quando é chegada à opulência, e um designer gráfico teve a ideia de trazer gastronomia, designers para aquele lugar, mas resgatando a grafia das placas daquela época, com a iluminação amarelada daquela época. Não tem iluminação branca lá, graças a Deus. E aí, um pouco antes da pandemia, me chamaram e falaram: o terceiro andar, que deu muito certo esse projeto, ele é meio que uma síntese, um cartão de visita, um cartão de apresentação para o turista que chega em Belo Horizonte. É onde a Zona Norte se encontra com a Zona Sul, é onde o sertão de Guimarães Rosa se encontra com a capital. Né? E só tem exclusivamente marcas mineiras. E isso, o jeito mineiro de receber, com a gastronomia, com fazer moda e tal, e me propuseram, falaram: olha, o segundo andar a gente quer focar na moda e na arquitetura. E a gente gostaria que sua loja fosse âncora. Você não quer ter uma loja? Uma não, eu quero 8 lojas. Bom, na época eu estava com a ideia de montar uma igreja. Aí veio a pandemia, eu falei: não, então eu vou fazer um ateliê aberto. Então é um ateliê onde as pessoas veem a roupa sendo feita, sabe? Ela passa pelas roupas, tem um piano e tem a própria loja no final. Né? Então elas vivem a experiência de ateliê da feitura da roupa. E quando eu fiz isso, as pessoas falaram: você não tem medo da cópia? Porque as pessoas vão estar vendo ali uma roupa que você ainda vai lançar. Eu falo assim: se você já pensou e se você já contou ou falou em voz alta, essa ideia não te pertence mais. Você já jogou pro ar. Né? E o tempo agora é outro, entendeu? A rapidez é outra. Você só tem que preocupar com aquilo que nunca vão conseguir copiar de você. Copiar uma estampa é fácil. Mas aí copiar a alma, tirar a sua alma, aí já é uma coisa mais difícil. E as suas ideias, né, Ronaldo? Você é um cara que sempre pensou um pouquinho à frente de todo mundo. Ao todo foram quantos desfiles, Ronaldo, que você fez? 63 desfiles, Nossa! desses que eu parei para contar, porque tem muitos desfiles que nem aconteceram no São Paulo Fashion Week. Né? Tá, um desfile encomendado por 30 anos da Fiat, que aconteceu dentro da montagem dos carros aqui em Betim. Foi um desfile lindo, foi só para aquele momento. Né? Desfiles em outras intervenções e tal. Então foi mais do que isso. Eu perdi a E conta. Mas o na passada, nome? juntando Fitoeva, Semana de Moda e São Paulo Fashion Week, foi 62 desfiles.
Caramba, e os nomes são muito bons, né? Eu lembro do As Praias Desertas Continuam Esperando Esperando, por Nós. esperando por nós dois. Maravilhoso. Foi Conta uma como linha é de que isso. moda praia. Uma linha de moda praia, quando eu transformei o entorno da Oca na Bienal, foi um dia de praia. As pessoas chegavam, eram espreguiçadeiras, com um chorinho tocando e tal. Foi uma coisa bem bonita, aliás. Eu adoro aquele desfile. E eu lembro que tinha mulheres mais velhas desfilando os Era uma praia maiôs. democrática. Né? Se tem um lugar que ainda é um dos lugares democráticos do Brasil, deveria ser, continuar sendo, que eu espero, é a praia do brasileiro. Né? Então, nessa praia, ela não tem só menina magra, não. Ela tem trans, ela tem deficiente físico, ela tem idades diversas, né? Ela tem corpos diversos, e a beleza está aí. Então, é o seguinte, quando a gente está vivendo hoje, outro dia eu escutei um termo que eu acho que ele é fantástico, que é a monocultura. Né? A gente está vivendo a monocultura da educação, a gente está vivendo a monocultura estética, a gente está vivendo a monocultura de tudo. Né? É como se devastasse uma floresta, tirasse ali os frutos diversos e plantasse só soja, né? Plantasse só eucalipto. Né? E isso na moda, quando acontece, isso é triste. Isso é triste. Quando acontece na moda, quando acontece na decoração, quando acontece nas artes visuais. Então, esses são lugares que deveriam ser faróis e referências para o mundo diverso. Né? A libido está no diverso. A libido não está nesse lugar apático, onde tudo é igual, não. Quase hospitalar, de tão, né, organizado Isso. assim, né? Então, até o conceito de decoração. Né? Quando a gente vem na moda e a decoração dos anos 90, que descobriu a palavra clean, onde tudo tinha aquela cara. Hoje, quando eu ainda vejo algum arquiteto fazendo uma aposta dessa, eu falo assim, ai, meu Deus, esse menino aí, ele está preso no século passado, isso não faz mais sentido. Nós queremos acolhimento. Né? O mundo pede acolhimento. O mundo pede aquilo que afaga a sua memória. Isso é naquilo que você come, aquilo que você, do jeito que você mora, né? Aquilo que você veste. Né? Então, por exemplo, estou vendo a sua geladeira vermelha aí no fundo, ela fala tanto de você. Né? Os Era tijolinhos da minha aparentes ali avó. falam tanto de você, né? Falam da sua visão de mundo. Então, assim, o que a sua roupa está falando de você? Né? Ai, minha roupa hoje eu estava com medo de, falei, eu vou entrevistar alguém que entende de moda, não sei o que pôr, vou colocar Entende uma roupa nada, não preta. entende nada. E, na verdade, a história da própria roupa, houve um tempo, querida, que eu tinha, no início da minha carreira, de uma arrogância de achar que a moda era mais importante que a roupa. A roupa é... Agora, a moda. E hoje eu acho o inverso. A moda, eu faço assim, né? A moda, ela precisa gerar negócios, ela quer fazer com que um grupo maior de pessoas consumam aquilo para virar, mexer, fazer agir a roda da economia. Agora, a roupa não. A roupa ela ganha memória de quem veste, ela ganha história de quem veste. Né? Quando você pega uma peça de alguém, de alguém da sua família, da sua avó ou da sua mãe, ou, enfim, que já não está mais aqui, o quão essa roupa conta história, o quanto ela fala de poesia, né? O quanto ela murmura e o quanto ela até chora. Então, nisso daí, quando a gente pensa que talvez a mídia mais importante que existe, e as pessoas não se dão conta disso, é o corpo. Então, é muito sério o que você vai pôr no seu corpo, que é com esse corpo que você comunica. Então, por exemplo, antes, quando eu cheguei aqui para conversar com você, quando eu olhei na tela, eu estava com uma camisa com um florão bordado aqui, que eu adoro, mas eu achei que tinha informação demais. Falei, peraí, deixa eu ali colocar uma camisetinha. Mas a minha camisetinha é assim. Só que eu tenho marcas, eu tenho minhas tatuagens, eu tenho minhas rugas, eu tenho tudo, que viram minhas roupas, viraram as minhas roupas também. Né? Então, é isso, são as marcas que você vai deixando e a roupa também cumpre esse papel. É isso. E você também coloca a literatura muito, né, nas suas coleções. Teve a coleção Drummond, você sempre se inspirou assim, e eu queria que você contasse para as pessoas, porque não é que tem um texto escrito na estampa do Não, tecido, né, não, Ronaldo? não. Por exemplo, a coleção do Drummond, quando eu fiz esse Drummond, que eu acho que foi o primeiro, aliás. A família me deu o direito de usar os poemas. Eu falei, não, mas eu não vou usar os poemas. Ah, não. Eu falei, não, eu vou usar a matéria mais fina que esse gênio usou uma vida inteira para fazer essa obra. E tentar fazer isso. Né? E o que Drummond fez? Ele foi um grande observador do tempo. Ele falava do tempo. Então, eu lembro que o ícone bordado, que estava na coleção inteira, era uma árvore.
uma árvore ora frondosa, ora seca, ora florida, todas as estações marcadas ali. Né? Como se eu falasse também de vida e morte, que é o que o Drummond falava, do nascer, do viver e do imponderável que era a morte. Isso é muito presente na obra dele. E aí as roupas tinham o desgastado, tinha um puído de traça, parecendo que traça tinha comido, isso já saía da fábrica daquele jeito. Né? Tinham umas cores, que é um rosa memória, que é aquilo que você está quase esquecendo, né? Que está por um fio. Mas por Que trás de bonito. tudo ali tinha muita paixão. Né? Porque Drummond era um apaixonado, um escorpiano. Drummond, a mola propulsora dele era a energia sexual, sem dúvida alguma. Então, pensar isso daí, trazer isso para as coisas. E depois veio o Guimarães Rosa, né, outro grande mestre, que é entender essa coisa de alguém que faz uma obra que eu considero. Eu falo que a minha Bíblia, eu respeito quem tem a Bíblia. A minha Bíblia é o Grande Sertão Veredas. E eu tenho aqui o Grande Sertão Veredas autografado pelo próprio Guimarães Rosa. Talvez seja a coisa mais valiosa que eu tenho em casa. E o que ele fazia? Ele falava da natureza dos bichos. Falando da natureza dos bichos, ele falava da natureza dos homens. Ele falava do diabo e do divino no mesmo lugar. E, além de tudo, nos deu a história de amor mais linda da literatura brasileira, que é uma história de amor de uma trans. Né? Que ninguém nem fala nisso, pouca gente fala nisso. Há pouco tempo eu comecei a falar, também é isso e tal. Né? Mas assim, o cara fez isso em 56. Né? Então, Corajoso. Diadorim era uma trans, né? De uma história de amor com o jagunço. Né? Então, correu bala. Pelo amor de Deus. Aí, quando você fala isso, mas por que trazer isso para a moda? É para que as pessoas leem mais? Assim, não. Embora eu acho que roupa é para ler. A frase leia na minha camisa é muito sério. Né? Você consegue ler, fazer leituras através da roupa. Mas quando você tem a oportunidade da pesquisa, de revisitar uma obra, um lugar, mergulhar, entrar dali e sair, pelo menos você tem a chance de sair uma pessoa com mais assunto. E era esses assuntos que eu sempre tive na mesa com os meus amigos, com a minha família, e, enfim. Maravilhoso. Agora, você falou da roupa que já sai com furinho, como se tivesse sido comida por uma traça, né? Outro dia eu ouvi uma expressão assim: tal pessoa não segura o look. Precisa ter um estilo. O que é segurar o look? Assim, eu acho que eu não seguro um look com uma roupa furada de traça. É por isso que eu estou te perguntando. Não, mas depende da roupa, porque às vezes, por exemplo, eu não seguro o look de usar uma camisa polo dessas aí, que o Lacoste que o povo usa, com uma calça caqui, entendeu? Dessas roupas de Mauricinho. Eu não seguro esse look. Esse look não tem nada a ver comigo, ele não encaixa com a minha alma. Então é mais a ver com o encaixe da alma. Segurar o Ou look do é encaixar com a personagem. alma. Ou do personagem, entendeu? Você tem que estar certo do personagem que você está construindo ali. Outra coisa que você falou, que a família do Drummond te deu autorização, recentemente teve uma disputa jurídica, do Caetano Veloso com algum estilista por Da causa Oscar. da Tropicália, da Osklin. O que você achou dessa história? Ai, menino, não procurei saber, não. Eu não interessei muito, não. Eu vi que estava rolando essa parada. Há pouco tempo eu vi que o Caetano perdeu a causa. Mas eu não me ative muito nesse negócio, não. Eu O estava Caetano numa outra discussão. Mas eu acho que tudo que for para democratizar, falar com todo respeito à obra do Criador, né? Mas que a cultura brasileira circule, que ela pulse, né? E que ela chegue até um número maior de pessoas. É isso que eu acho. É isso aí, tá certíssimo. Agora, Ronaldo, na época da pandemia, a gente até conversou naquela época, né? Você fez uns cafés maravilhosos que você transmitia pelo Instagram, conversando com pessoas. A gente falava de o mundo vai mudar, vai ser diferente depois de... E hoje eu abri a nossa conversa aqui falando de um retrocesso, né? Que é essa volta, né, desse padrão desfilado pelas grandes marcas lá no desfile de Paris. O mundo mudou, nós estamos voltando para trás. Como é Não, que você fomos para está trás. vendo? Não, caímos no jogo, e esse jogo na casa tal era 30 passos para trás e fique lá e espere a sua vez. A gente está nesse momento. Essa onda conservadora no mundo não é à toa. Tá? Então, eu acho que
Mas isso é cíclico. Se você acompanha a história da humanidade, é um vai e volta o tempo inteiro para um passo à frente maior. E é nisso que eu quero crer. E como é que então a tua visão sobre a política no país, né? Eu lembro que lá na pandemia era uma coisa desesperadora, aquele negacionismo vindo até por parte do presidente. Como é que você está vendo a situação Não, atual, para mim Ronaldo? continua sendo. Quer dizer, nós tivemos um alívio aí de um democrata na presidência, mas o demônio está vivo, as ondas demoníacas estão aí pulsando, elas estão à espreita, né? O mundo inteiro está vivendo por isso. Os esgotos não foram tampados. Eles saíram dos esgotos, mas está lá, estão destapados. Não foi sanado isso. E temos um problema sério no Brasil, que é o crescimento da política, desse romance, que se tem uma história de romance que dá muito certo, é a política com a religião nesse país, né? Primeiro com a Igreja Católica, agora com os evangélicos. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso emburrece um povo, isso blinda um povo, e o povo é manipulado à mercê de quem está usando essas armas. Eu acho que eu não vejo com bons olhos, eu acho que tem tempos tenebrosos aí. Não terminou, não. Agora, você fez desfile falando do otimismo, do Tom Zé. Vamos falar de coisas bonitas, que é o que você traz, Não, né? amiga, mas é porque a moda, ela pode falar daquilo que assombra, daquilo que alumbra. Eu fiz uma coleção que chamava As Mudas, sobre a tragédia de Mariana. E quando eu cheguei lá, as pessoas falaram assim, a gente não quer falar mais da tragédia. Nós não queremos estar nesse lugar, porque a tragédia já foi, já aconteceu. Né? E aí eu fiz a coleção das mudas, onde eu perguntei cada uma delas, na época, qual era a planta mais linda no jardim da casa delas quando a lama chegou. E elas iam falando, eu ia desenhando, e elas foram bordar. Quer dizer, pontos de bordado que já estavam em vias de extinção antes do crime ambiental, né, da Samarco. E foi uma coleção linda, onde eu falei justamente de um olhar para o futuro, né, da muda que planta um futuro, da muda também do silêncio e da muda de mudança. Então, esse trabalho com esse grupo, nós tínhamos, né, com essa coleção, alguma coisa em torno de 30 bordadeiras, dobrou o número de interessadas, e hoje é uma cidade que a economia está voltando a girar em torno desse saber e desse fazer tradicional. Né? Então, foi olhando para frente, porque a tragédia já estava. Né? Então, é isso. Mas eu acho que é importante a gente falar de tudo. Que bonito. Ó, É Ronaldo, isso. eu quero te agradecer demais. Foi muito bacana que a gente tá É junto sempre um nessa prazer conversar conversa. com você. É sempre um prazer a gente nessa cozinha. Espero que a gente se encontre muitas vezes. E vindo a Belo Horizonte, vindo nos visitar no Mercado Novo. Estando em Ouro Preto, na primeira semana de outubro, temos o Festival de Jazz, que eu faço a curadoria artística. E esse ano o encontro vai ser entre Ray Charles e Pixinguinha. No ano passado foi Elza Simone e Nina Soares. Tá? Então a ideia, desde quando me convidaram, é sempre lançar luz sobre um grande nome internacional do jazz, com um grande nome do jazz nacional, do jazz brasileiro. E tem sido muito lindo isso. Maravilha. Parabéns, Ronaldo. Muito obrigada. Um Obrigado a abração. todos, querida. Até. Tchau. Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá. O que de novo está para explodir nos próximos meses? Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior? Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes premium do Meio. Ainda não é premium? Então aproveita essa oportunidade. Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.